Olá, pessoal. Vamos estudar agora os tipos de ponto de equilíbrio. Tipos de ponto de equilíbrio. É isso mesmo. Tipos de ponto de equilíbrio. Na literatura, nós encontramos diversas modalidades de ponto de equilíbrio, que permitem suprir necessidade de informações aos administradores em vários aspectos. Para tanto, as formas de cálculo que nós vamos utilizar aqui são adaptadas ao contexto da informação requerida, por meio da retirada de alguns fatores da forma do cálculo, como alguns tipos de custos ou despesas não desembolsáveis, ou por meio da introdução do valor de lucro que pretende atingir, determinando uma meta a ser alcançada, ou por meio da inserção de pagamentos a serem efetuados no período analisado, quando, por exemplo, se deseja adquirir algum bem ou liquidar alguma dívida no período. Com isso, dependendo da necessidade de informações e da forma como é calculada, o ponto de equilíbrio ele recebe denominações distintas. E quais são essas denominações? Nós temos 3 modalidades de ponto de equilíbrio estudadas na literatura. São elas. Temos aqui o ponto de equilíbrio contábil, que a gente também pode chamar de ponto de equilíbrio operacional, é o chamado ponto de equilíbrio contábil, é aquele calculado sob o ponto de vista do contador. E nessa modalidade aqui, ele pode ser calculado em valor. Eu terei o ponto de equilíbrio contábil em valor, né, que a literatura chama em receita, vou pegar isso aqui, em receita, ou em unidade monetária. É o ponto de equilíbrio contábil em valor. Temos também aqui o ponto de equilíbrio contábil em quantidade, que é o ponto de equilíbrio em quantidade, como a gente já está colocando aqui, em quantidade, né, como as questões são abordadas em quantidade, ou em unidade física, ou unidades físicas, em unidade física. O outro ponto de equilíbrio que a gente encontra também na literatura é o ponto de equilíbrio econômico, que a gente vai chamá-lo de PEE. Esse ponto de equilíbrio econômico também pode ser encontrado em quantidade, ponto de equilíbrio econômico em quantidade. Como é que a gente calcula isso aqui? Esse ponto de equilíbrio econômico em quantidade, na verdade, o que eu quero falar é o seguinte: ele é o ponto de equilíbrio em quantidade, a gente já colocou aqui, em quantidade, ou em unidade ou unidades, né, físicas ou física. E há também o ponto de equilíbrio econômico em valor, que pode ser expresso na literatura em receita, pode ser denominado de ponto de equilíbrio em receita, ou em unidade monetária. E o terceiro ponto de equilíbrio que a gente coloca aqui é o ponto de equilíbrio financeiro, que a gente chama de PEF. É calculado sob o ponto de vista das finanças, do mercado, das instituições financeiras. Esse ponto de equilíbrio financeiro também ele pode ser expresso
em quantidade, ou em unidade física, ou unidades físicas, né? Em unidade física. Isso aqui pode ser expresso em metros, quilos, peças, litros, etc. Varia a unidade física aqui. E o ponto de equilíbrio financeiro em valor, né? Que é o ponto de equilíbrio em receita, ponto de equilíbrio financeiro em receita, ou em unidade monetária. Então vejam, gente, nas três modalidades citadas aqui, vemos que o ponto de equilíbrio pode ser calculado em valor e em unidades. Quando em valor, né, vai depender da moeda a ser utilizada. Aqui a gente geralmente utiliza a nossa moeda, o real. Quando em unidades, pode ser em metros, em quilos, peças, litros. Vai depender da unidade física a ser utilizada. E aí, feito isso, vamos trabalhar agora cada tipo de ponto de equilíbrio. Para esse contexto aqui, para trabalhar esses pontos de equilíbrio, a gente vai usar a seguinte situação. Os dados que a gente vai trabalhar. Vamos tentar simular esses dados de acordo com o ponto de equilíbrio. Cada cálculo que a gente fizer, a gente vai analisando e vendo o contexto numérico que a gente vai apresentar para poder calcular. Vamos lá. O primeiro a ser calculado é o ponto de equilíbrio contábil. E aí temos aqui, ponto de equilíbrio contábil, ou também chamado de ponto de equilíbrio operacional. Para o cálculo do ponto de equilíbrio contábil, vamos poder expressá-lo aqui em quantidade, o ponto de equilíbrio em quantidade, isso mesmo. O ponto de equilíbrio contábil em quantidade, ele vai representar a relação entre os custos fixos e a margem de contribuição. Para determinar essa quantidade, o que a gente vai fazer aqui? Vamos dividir o valor dos custos e despesas fixos totais pela margem de contribuição unitária. É isso mesmo. Para determinar o ponto de equilíbrio em quantidade, divide-se o valor total dos custos e despesas fixos totais pelo valor da margem de contribuição unitária do produto ou do serviço. Essa é a fórmula. Poderemos encontrar também, esse ponto de equilíbrio aqui, ele informa a quantidade de produtos, a quantidade de metros, quilos, litros, peças, etc., que deve ser vendida para que a empresa naturalmente alcance um resultado nulo, ou seja, que não haja nem lucro nem prejuízo. Por outro lado, nós temos também o ponto de equilíbrio contábil em valor. Como calcular esse ponto de equilíbrio contábil em valor? Como é que a gente pode calcular esse ponto de equilíbrio contábil em valor? Nós vimos antes, naqueles cálculos gerais. Para calcular esse ponto de equilíbrio contábil em valor, a gente vai multiplicar o ponto de equilíbrio contábil em quantidade, né, em quantidade ou em unidades, pelo preço de venda unitário. Ponto de equilíbrio contábil em valor ou em receita. A outra forma de nós calcularmos o ponto de equilíbrio contábil em valor é pela margem de contribuição, pelo índice da margem de contribuição. De que forma a gente faz isso aqui? Ponto de equilíbrio contábil em valor. A gente vai fazer isso aqui de que forma? Vamos pegar esse custo de despesa fixo total e vamos dividir pelo índice da margem de contribuição. Então aqui nós temos o ponto de equilíbrio em quantidade e aqui duas opções para calcular o ponto de equilíbrio em valor. E aí, para expressar isso aqui por meio de um exemplo prático, vamos imaginar o seguinte aqui.
A título de exemplo, suponha o seguinte. Digamos que temos aqui um preço de venda, um preço de venda unitário de 200, um custo e despesa variável por unidade de 120. Com isso aqui, a gente vai alcançar uma margem de contribuição unitária de quanto aqui? De 80. 80. Né? 200 menos 120. Além disso, a gente coloca aqui também um custo de despesa fixo total de 8 mil. Né? É importante lembrar sempre, né, que essa margem de contribuição aqui de 80, ela representa quanto do preço de venda? 80 de 200 representa 40%. 120 de 200 é o índice de custo de despesa variável. 120 de 200 do preço corresponde a quanto? A 60%. E o preço, naturalmente, né? Isso aqui é o que a gente chama de índice da margem de contribuição. Como é que fica essa brincadeira aqui? Ora, eu vou buscar aqui o ponto de equilíbrio contábil em quantidade. Como é que eu calculo? Ele aqui, ó. O ponto de equilíbrio contábil em quantidade, eu vou relacionar o custo de despesa fixo total, ele aqui, ó, né, de 8 mil, e vou dividir pela margem de contribuição unitária. Olha ela aqui, 80. Com isso, vamos encontrar aqui um volume físico, uma quantidade, né, de 100 unidades. Esse é o ponto de equilíbrio em quantidade. Né? 100 unidades. Mas eu quero calcular o ponto de equilíbrio em valor, em receita, em unidade monetária. Eu tenho duas opções. Seja a primeira ou a segunda, eu vou encontrar o mesmo resultado. Vamos para a primeira aqui. Ó. O ponto de equilíbrio contábil em receita, em valor, ele pode ser calculado quando multiplicamos o ponto de equilíbrio contábil em quantidade, eu já vou lá direto para o cálculo. O ponto de equilíbrio contábil em quantidade, que é de quanto? 100 unidades, pelo preço de venda. Qual é o preço aí praticado? 200. E aí temos aqui quanto, gente? Temos aqui 100 vezes 200, 20 mil. A outra alternativa para calcularmos o ponto de equilíbrio contábil em valor é quando a gente divide o custo de despesa fixo total pelo índice da margem de contribuição, que nós calculamos aqui. O ponto de equilíbrio contábil em valor, a outra saída é quando a gente relaciona, divide o custo de despesa fixo total de 8 mil pelo índice da margem de contribuição. Esse índice, já vimos ele aqui. Ó, 0,4. E com isso, vamos chegar ao mesmo valor. 20 mil é o valor da receita no ponto de equilíbrio. Tanto faz. Encontramos aqui o ponto de equilíbrio em quantidade e aqui duas alternativas para calcular o ponto de equilíbrio em receita. Provando isso aqui, vamos montar uma DRE. Né? Vamos voltar aqui a DRE. A exatidão desse cálculo pode ser comprovada por uma demonstração do resultado, conforme vamos representá-la aqui. Uma DRE, uma demonstração de resultado visualizada sob o enfoque gerencial. Qual é o enfoque gerencial da demonstração de resultado? É o enfoque da margem de contribuição. Ou seja, aqui nós temos uma receita total no ponto de equilíbrio. De quantas unidades? 100 unidades vezes o preço de venda. Qual é o preço de venda? 200. 100 vezes 200, o que vai
mostrar aqui uma receita total de 20 mil. De 20 mil. Ó, 20 mil é o valor da receita no ponto de equilíbrio. 20 mil é o ponto de equilíbrio em valor. É o valor da receita no ponto de equilíbrio. Dessa receita, a gente vai subtrair o custo e despesa variável total. Como é que eu calculo esse custo e despesa variável total? Ora, vamos pegar aqui a quantidade, 100 unidades, e vamos multiplicar pelo custo e despesa variável unitário, 120. Com isso, vamos chegar aqui a 12 mil de custo e despesa variável total. Desse custo e despesa variável total, vamos encontrar aqui a margem de contribuição total. Dois caminhos aqui, ó. Ou a gente pega a margem de contribuição total, a receita total, menos o custo de despesa variável total, que eu já sei aqui que é de 8 mil, ou então a gente pega a quantidade vezes a margem de contribuição unitária, 80. Vamos chegar ao mesmo resultado. Dessa margem de contribuição total, vamos subtrair o custo de despesa fixo total. De quanto, gente, aqui? Esse custo de despesa fixo total? De 8 mil. De 8 mil. Seguindo esse contexto, vamos chegar aqui a um resultado, a um resultado de quanto? De zero. Porque com 100 unidades a uma receita de 20 mil, a empresa vai ter um lucro zero. E a gente observa aqui que nesse contexto, aqui apresentado, a margem de contribuição total é igual ao custo de despesa fixo total. Vejam, 8 mil de margem de contribuição e custo de despesa fixo de 8 mil. O resultado aqui vai mostrar para a gente um resultado nulo. Um lucro zero, resultado nulo. Ok? Então temos aqui o ponto de equilíbrio. Outra observação que a gente faz aqui, esses mesmos percentuais. Né? Aqui temos 1, aqui 0,6 e aqui 0,4. Os mesmos percentuais. 8 mil representa 40% de 20 mil e 12 mil, 60% de 20 mil. 0,6 é o percentual de custos e despesas variáveis, ou o índice de custo e despesa variável, e 0,4 é o percentual da margem de contribuição, ou o índice da margem de contribuição, sempre em relação à receita. Agora vamos para o segundo cálculo, que é o do ponto de equilíbrio econômico. Vamos lá. Vamos buscar aqui agora o ponto de equilíbrio econômico. Como é que funciona esse ponto de equilíbrio econômico? 2. Ponto de equilíbrio econômico. Ponto de equilíbrio econômico, que a gente vai chamar de PEE, ponto de equilíbrio econômico. Então, pensando aqui nesse ponto de equilíbrio econômico, o que é que a gente pode imaginar aqui? Vejam, se a sua empresa quer fixar metas de vendas que proporcionem um determinado valor de lucro, um lucro mínimo desejado, um lucro meta, você pode utilizar o ponto de equilíbrio econômico para calcular o volume de vendas necessário para alcançar esse lucro meta, esse lucro mínimo. Né? Um outro ponto também bastante utilizado na literatura aqui é que, em vez de chamar o lucro desejado, a gente trabalha aqui também o chamado custo de oportunidade. É isso mesmo. Você imagina aí que um empreendedor, ele resolve investir seu capital na constituição de uma empresa, esperando com isso aumentar a sua riqueza, ou seja, seu capital. Isso somente será possível se o investimento proporcionar uma remuneração superior ao custo de oportunidade desse investimento. Então, aqui no cálculo do ponto de equilíbrio econômico, a diferença que há entre ele e o ponto de equilíbrio contábil é que nós vamos acrescentar o custo de oportunidade. A margem de contribuição total aqui, ela vai ser suficiente para suplantar o gasto fixo mais esse custo de oportunidade.
E o que é esse custo de oportunidade? É um custo de produção? Não, não é um custo de produção. Ele não é derivado da contabilidade. Esse custo de oportunidade é um conceito oriundo da economia. É um conceito segundo o qual o empreendedor, ao decidir aplicar seus recursos na empresa, ele renuncia a outra aplicação. Olha o que eu estou falando. Quando o investidor ele decide aplicar os seus recursos na organização, renunciando outra aplicação, nesse caso, o rendimento da aplicação a que o empreendedor renunciou constituiu a remuneração mínima exigida em seu novo investimento. Isto é o custo de oportunidade. Veja que você tem aí duas opções. Então, para o cálculo desse ponto de equilíbrio, a gente vai ter que trabalhar o custo de oportunidade. Repetindo, o que é esse custo de oportunidade? É um conceito oriundo da economia, né? E a gente mostra aqui que o empreendedor, ao decidir aplicar seus recursos na empresa, ele renuncia a outra aplicação. Ele tem duas opções, ou a empresa ou o mercado financeiro. Nesse caso, o rendimento da aplicação a que o investidor renunciou constituiu a remuneração mínima exigida em seu novo investimento. Isto é o custo de oportunidade. E como conseguir esse custo de oportunidade? Vamos pegar esse capital investido e multiplicar pela taxa. A taxa desejada é o percentual, né? Vamos ver aqui como é que isso funciona. Esse ponto de equilíbrio econômico, ele pode vir em quantidade, né? Para isso, eu vou relacionar aqui o custo e despesa fixo total mais o chamado, olha o que eu vou acrescentar aqui, o chamado custo de oportunidade. O chamado custo de oportunidade. É isso aí, né? E tudo isso aqui somado eu vou dividir pela margem de contribuição unitária. Veja a diferença do contábil, né? O ponto de equilíbrio econômico em quantidade, basta incluir a variável custo de oportunidade, o que eu também posso chamar aqui, isso aqui eu posso também chamar de lucro mínimo desejado, também posso denominar de lucro meta, ou simplesmente de custo de oportunidade, CO. É o que vem na literatura que a gente vai encontrar nas questões. Esse ponto de equilíbrio econômico em quantidade, ele também pode ser expresso, o ponto de equilíbrio econômico, ele também pode ser expresso em receita. É o que eu quero colocar aqui, em receita, não é? Para calcular o ponto de equilíbrio econômico em receita, basta pegar o ponto de equilíbrio econômico em quantidade e multiplicar pelo preço de venda unitário, né? Ponto de equilíbrio econômico em receita. A outra alternativa para calcular esse ponto de equilíbrio econômico em receita, já vimos. Eu vou simplesmente aqui relacionar. A gente coloca o custo e despesa fixo total mais esse chamado custo de oportunidade, que eu também posso denominar de lucro mínimo desejado, o lucro meta, né? Tudo isso aqui dividido por quem? Pelo índice da margem de contribuição. Então, temos aqui o ponto de equilíbrio econômico em quantidade e aqui o ponto de equilíbrio econômico em valor, em receita. Essas duas situações. Vejam que a diferença entre o ponto de equilíbrio econômico em quantidade para o ponto de equilíbrio contábil é que aqui a gente vai acrescentar essa variável,
o custo de oportunidade, que a literatura também denomina de lucro mínimo desejado, lucro meta, né? E o restante está aqui. Então, mais uma vez, a título de exemplo, vamos, suponha o seguinte. Olha o que a gente vai colocar aqui. Vou retomar o exemplo anterior, já conhecido. Vou colocar aqui o preço de venda que a gente trabalhou anteriormente. De quanto? De 200. Vou retomar aqui também o mesmo custo de despesa variável por unidade, que foi lá de 120. E aí nós vimos que a margem de contribuição unitária, já calculada antes lá, 80. Aí aqui, para calcular essa figura do custo de oportunidade, é preciso que no contexto da questão exista o capital, ou seja, capital investido ou um investimento. Vamos colocar aqui um capital investido de 200 mil. 200 mil, é isso mesmo. 200 mil. Sobre esse capital, vamos atribuir aqui uma taxa de remuneração, sobre esse capital investido aqui. É uma taxa boa, de 20%. Ó, com essas duas variáveis aqui, eu vou buscar o custo de oportunidade. Como é que eu calculo esse custo de oportunidade? Ó, esse custo de oportunidade. Como é que ele calcula? Vamos pegar o capital investido vezes a taxa. Então, esse custo de oportunidade vai ser o capital investido, né, o que o investidor colocou, 200 mil, vezes a taxa, que é de 20%. Isso aqui vai corresponder a quanto? A um custo de oportunidade, no nosso cálculo aqui, de 40 mil. Né? Esse custo de oportunidade, mais uma vez, é o lucro meta, é o lucro mínimo, é o lucro desejado. Né? E aí a gente vai para... vamos aplicar isso aqui. Vamos aplicar isso aqui para ver como é que fica. Seguinte. O ponto de equilíbrio econômico em quantidade, como é que eu vou calcular aqui, gente? Ó, aqui, para mim, quais são as variáveis interessantes para calcular o ponto de equilíbrio econômico em quantidade? Faltou um outro elemento aqui importante, que eu não acrescentei para o nosso estudo. O custo de despesa fixo total. Retomando o exemplo anterior. Ele é de quanto? De 8 mil. Né? Então, aqui vamos precisar do custo de despesa fixo total, que a gente colocou como exemplo. Vamos precisar do custo de oportunidade, que é de 40 mil, e da margem de contribuição unitária. São essas variáveis. Com elas, a gente calcula o ponto de equilíbrio econômico em quantidade. Como é que a gente vai fazer aqui? Pega o custo de despesa fixo total, que a gente já tem, de 8 mil, mais o custo de oportunidade, o capital investido vezes a taxa, foi de quanto? 40 mil. 40 mil. Isso aqui dividido pela margem de contribuição unitária. Quanto? 80. Feito isso, vamos encontrar aqui quanto? Um ponto de equilíbrio econômico em quantidade de 600 unidades. 600 unidades. Vamos buscar aqui o ponto de equilíbrio econômico em receita, em valor. Nós vimos aqui, ó. Basta multiplicar o ponto de equilíbrio econômico em unidades, em quantidade, vezes o preço de venda unitário. Pega o ponto de equilíbrio em quantidade ou em unidades, 600 unidades, e multiplica pelo preço de venda unitário, 200.
200, desculpem, aqui, 200. Multiplica por 200. Com isso, a gente chega aqui a um ponto de equilíbrio econômico em receita, em valor, em unidades monetárias, de 120 mil. A outra opção para calcular esse ponto de equilíbrio em receita ou em valor é essa daqui. Ó, eu posso simplesmente, a outra alternativa, claro que vocês vão trabalhar numa questão, mas é bom a gente aprender as duas. É quando a gente relaciona o custo de despesa fixo total de 8 mil, soma com o custo de oportunidade, 40 mil, ó, custo de oportunidade, 40 mil, e divide isso por quem? Pelo índice da margem de contribuição. Quem é o índice da margem de contribuição? Já sabemos aqui, ó, esse índice. Essa margem de contribuição aqui, ela corresponde a quanto do preço de venda? Qual é o percentual dela? 0,4, 80 de 200. Com isso, o custo de despesa variável é de 0,6 e aqui fechando 1. Eu vou simplesmente levar essa informação para aqui. Ó. Vou dividir pelo índice da margem de contribuição. 0,4. Repetindo, isso aqui é o índice da margem de contribuição. Com isso, vamos encontrar o mesmo resultado. Uma receita no ponto de equilíbrio no valor de 120 mil. Para poder comprovar essas informações aqui, basta elaborar uma DRE, uma demonstração do resultado do exercício no enfoque da margem de contribuição. Então, vejamos. Temos aqui uma receita total. Quantas unidades? 600. 600 unidades. Qual é o preço praticado? 200. 200. Com isso aqui, nós vamos encontrar uma receita no ponto de equilíbrio econômico de quanto? De 120 mil. De 120 mil. Dessa receita, já sabemos que a gente vai subtrair o custo de despesa variável total. Como é que a gente faz o cálculo do custo de despesa variável total? Pega a quantidade no ponto de equilíbrio econômico, 600 unidades, vezes o custo de despesa variável por unidade, 120. Com isso, a gente vai encontrar aqui um custo de despesa variável total de 72 mil. 72 mil. Assim sendo, da receita total, subtraindo o custo de despesa variável total, vamos encontrar aqui uma margem de contribuição total de 48 mil. Vocês observam que dessa margem de contribuição aqui de 48, se nós deduzirmos o custo de despesa fixo de 8, vai sobrar aí o quê? O lucro desejado, que é de 40 mil. O lucro mínimo desejado. Vejam, gente. Com 600 unidades, ele alcança uma margem de contribuição que consegue cobrir os custos e despesas fixos e ainda haver o quê? Uma sobra de 40 mil, que é o lucro que ele pretende alcançar. É o lucro desejado, o lucro mínimo. Daqui, se nós subtrairmos o custo de despesa fixo total, que é de quanto na questão? De 8 mil, vejam que eu tenho aqui uma diferença, se eu for fazer esse cálculo aqui, ó, de 40 mil, que é o lucro mínimo desejado. É por isso que eu coloquei logo no início aqui que a gente busca calcular o ponto de equilíbrio econômico, quando o administrador ele deseja saber qual é o volume de vendas em unidade ou em valor suficiente para pagar os custos de despesas variáveis, né, os custos de despesas fixos e ainda ressaltar um lucro desejado. Qual é o volume de venda necessário aqui para alcançar esse retorno de 40 mil? 600 unidades. Tudo bem. Daqui a gente subtrai o custo de oportunidade para mostrar que, nesse contexto aqui, a gente tem um ponto de equilíbrio econômico, né? O resultado aqui
o resultado aqui vai ser quanto? 0. Esse é o ponto de equilíbrio econômico. Um outro detalhe. Veja que 48 mil aqui representa quanto de 120? Ó, 40%. 40%. 72 mil representa quanto da receita total? 60%. E aqui, os 100%. É importante. E veja que praticamente o raciocínio é o mesmo. Se eu aprendo a calcular o ponto de equilíbrio contábil, eu vou para o ponto de equilíbrio econômico sabendo que eu vou ter que acrescentar algum custo que não deriva da produção, e sim do mercado, que é o chamado custo de oportunidade. Essa é a visão que o economista coloca para calcular esse ponto de equilíbrio. Acrescenta esse custo de oportunidade. E agora vamos para o cálculo do ponto de equilíbrio terceiro agora, né, que é o ponto de equilíbrio financeiro. Vamos aqui para o ponto de equilíbrio financeiro. Isso. Ponto de equilíbrio financeiro. É o chamado PEF. Olha, em que situação a gente trabalha esse ponto de equilíbrio financeiro? Vejam bem, quando a empresa deseja saber o volume de vendas em quantidade ou em receita, que é suficiente para pagar os custos e despesas variáveis, para pagar os custos fixos, exceto a depreciação, e para pagar outras dívidas que a empresa tenha que saldar no período, como empréstimos e financiamentos bancários, ela precisa recorrer ao cálculo do ponto de equilíbrio financeiro. É importante que o contador saiba disso. Quando o empresário pretende fazer alguma negociação e nessa negociação exija o cálculo do ponto de equilíbrio financeiro com essas variáveis que eu coloquei agora aqui, que eu acabei de mencionar, ele tem que buscar o ponto de equilíbrio financeiro, não é o contábil. Então veja, se a empresa pretende pagar os custos e despesas variáveis, os custos fixos, exceto a depreciação, e outras dívidas que a empresa tem que saldar no período como empréstimos e financiamentos bancários, ela vai ter que calcular o ponto de equilíbrio financeiro. Mas, Valdemir, por que excetuar a depreciação? Porque a depreciação ela é um gasto que não representa saída de recursos. Ela não é desembolsável. Aqui nesse cálculo do ponto de equilíbrio financeiro, vamos considerar apenas os custos e despesas fixos desembolsáveis. Vejamos como é que isso aqui funciona. Olha, o ponto de equilíbrio financeiro em quantidade, vamos trabalhar aqui os custos e despesas fixos. Olha a linguagem. Desembolsáveis mais empréstimos, pagamentos de empréstimos ou financiamentos. Vamos fazer essa relação aqui. Tudo isso aqui, ó, dividido pela margem de contribuição unitária. Vejam que para calcular o ponto de equilíbrio financeiro em quantidade, vamos somar os custos e despesas fixos desembolsáveis, pagáveis, aqueles que provocam saída de caixa, mais os pagamentos mensais de empréstimos e financiamentos. E aí a gente divide pela margem de contribuição unitária. Para calcular o ponto de equilíbrio financeiro em receita, em valor, basta multiplicar o ponto de equilíbrio financeiro em quantidade pelo preço de venda unitário. E a outra alternativa para calcular o ponto de equilíbrio financeiro em valor é qual? É simplesmente considerar no numerador os custos e despesas fixos desembolsáveis, mais os empréstimos e financiamentos pagos todo o período, né? Ou por mês, ou por ano, por semestre, vai depender
do cálculo de ponto de equilíbrio que você quer calcular. Se for por mês, considera os custos de despesas fixas desembolsáveis mensais. Se for por ano, por ano. Se for por semestre. Tudo isso aqui dividido por quem? Pelo índice da margem de contribuição, o percentual da margem de contribuição. Então veja que é o mesmo raciocínio, a mesma, né, que eu tenho ponto de equilíbrio em quantidade, financeiro em quantidade, e aqui o ponto de equilíbrio financeiro em receita, em valor. E aí, nada melhor do que um exemplo prático. Vamos retomar aqueles dados anteriores e acrescentar algumas variáveis que propiciam o cálculo desse ponto de equilíbrio. Quais são elas? Vejamos. Vou colocar aqui o preço de venda unitário, já vimos antes, de 200. Um custo e despesa variável por unidade, a gente trabalhou antes, 120. Colocamos aqui uma margem de contribuição unitária. A gente vai encontrar quanto aqui? 80. Um custo e despesa fixo total, incluindo a depreciação, de quanto aqui? De 8.000, né? O custo e despesa fixo total. Mas eu tenho aqui também, essa empresa aqui também, nesse contexto, eu coloco aqui um empréstimo que ela paga periodicamente de 1.200. 1.200. E há também uma depreciação de 2.000. Né? Olha as variáveis colocadas aqui para a gente. Veja, preço de venda, custo de despesa variável, a margem de contribuição unitária, um custo de despesa fixo total de 8.000, onde já está inclusa aqui a depreciação de 2.000, e um empréstimo de 1.200. Um ponto importante aqui para a gente é calcular o custo e despesa fixo desembolsável. Olha aqui, gente. Ó. O custo e despesa fixo desembolsável. Né? Esse elemento aqui. Como é que eu calculo esse custo de despesa fixo desembolsável? Eu simplesmente vou pegar o custo de despesa fixo total menos a depreciação, que é de 2.000. Porque eu sei que essa depreciação está inclusa nesse valor aqui. Custo e despesa fixo desembolsável. Que custo é esse aqui, desembolsável? É aquele que provoca saída de caixa, que a empresa paga para poder arcar. A depreciação ela não é paga, ela não é desembolsável. Então, para o nosso cálculo aqui, eu não vou trabalhar o custo de despesa fixo total de 8.000, vou trabalhar apenas o desembolsável. Então, esse custo de despesa fixo desembolsável vai ser quem? O custo de despesa fixo total de 8.000 menos a depreciação de quanto? De 2.000. Então, com isso, a gente vai ter aqui um custo de despesa fixo desembolsável de 6.000. Para o cálculo do ponto de equilíbrio, vamos precisar simplesmente de quê? Do custo de despesa fixo desembolsável, ele aqui, ó, né? Dessa informação aqui, do valor dos empréstimos e da margem de contribuição unitária. Essas três variáveis aqui são fundamentais para a gente calcular os três tipos de ponto de equilíbrio aí colocados na questão. Como é que a gente coloca isso aqui? Vejam. Aqui, ó. O ponto de equilíbrio econômico, que é econômico, Valdemir. Ponto de equilíbrio financeiro, está trabalhando ponto de equilíbrio financeiro em quantidade. Vamos somar os custos de despesas fixos desembolsáveis, mais os empréstimos, quanto aqui? 6.000, de custo de despesa fixa desembolsável, 6.000, mais os empréstimos e financiamentos, no caso aqui 1.200. 1.200. Isso aqui, vamos dividir por quem? Pela margem de contribuição unitária, de quanto? 80. E com isso, vamos encontrar aqui quanto? 90 unidades.
Mas esse ponto de equilíbrio financeiro, eu quero saber o valor dele, ele em receita. Como é que a gente faz? Basta pegar o ponto de equilíbrio financeiro em quantidade, que eu já sei aqui, que é de quanto, gente? Ó, ele é de 90 unidades vezes o preço de venda, que é de quanto? 200. E aí vamos encontrar quanto aqui? 90 vezes 200, 18 mil é o ponto de equilíbrio financeiro em receita. A outra possibilidade de calcular esse ponto de equilíbrio, já sabemos, esse ponto de equilíbrio financeiro em receita vai ser como? Quando a gente soma esse custo de despesa fixo desembolsável e divide pelo índice da margem de contribuição, essa terceira aqui. Ou seja, vamos pegar custo de despesa fixo desembolsável, 6 mil, mais os empréstimos e financiamentos, 1.200, e dividir isso aqui pelo índice da margem de contribuição. Qual é esse índice? Aqui, ó, 80 de 200, já vimos que isso aqui representa quanto? 0,4. Isso aqui, ó, é o índice da margem de contribuição, que a gente vai precisar aqui, ó, 0,4. Com isso, vamos encontrar o mesmo resultado, a mesma informação, 18 mil. E para comprovar isso aqui, já sabemos uma demonstração do resultado do exercício sobre o enfoque gerencial, o enfoque da margem de contribuição. Então, vamos ilustrar isso aqui por meio de uma demonstração de resultado para comprovar esse resultado. E aí, nós temos o seguinte, uma receita total de quanto? Qual é a quantidade aqui? 90. O preço praticado, já sabemos que ele é de quanto? De 200. E aí vamos ter aqui uma receita total de, ó aqui, a receita encontrada, 18 mil. Dessa receita total, vamos subtrair o custo de despesa variável total. Como é que a gente calcula esse custo aqui? Pega a quantidade, que foi de 90, multiplica pelo custo de despesa variável por unidade, ele aqui, 120. E aí vamos encontrar quanto aqui de custo de despesa variável total? 10.800. Da receita total, subtraindo o custo de despesa variável total, teremos uma margem de contribuição total de quanto aqui? 18 mil menos 10.800, teremos 7.200. Da margem de contribuição total, vamos subtrair os custos de despesas fixos totais? Não, desembolsáveis. Custos e despesas fixos desembolsáveis. De quanto, gente? Esse cálculo aqui, como é que a gente fez esse cálculo? A gente pegou 8 mil e subtraiu quanto? 2 mil de depreciação. E aí ficaram aqui 6 mil. E daqui teremos que subtrair também as amortizações de empréstimos, né? Quanto de amortização de empréstimo? 1.200. Com isso, vamos chegar aqui a um resultado. Qual é o resultado encontrado aqui? O do ponto de equilíbrio financeiro. 0. Né? O resultado nulo. E aí temos o ponto de equilíbrio financeiro. E a fórmula para o seu cálculo. A fórmula aqui para o seu cálculo do ponto de equilíbrio financeiro. Ok, gente? Temos aqui os 3 tipos de ponto de equilíbrio. Eu recomendo que vocês revisem essa aula. Escrevam o que foi comentado aqui no caderno, que aí vocês vão fixando. E aí vão naturalmente se preparando para a prova. Ok?